Boa tarde. Dia 9 de junho é o Dia Internacional dos Arquivos e este dia existe e celebra-se em todo o mundo para chamar a atenção da importância, da preservação, do acesso e também do uso das nossas memórias coletivas. Mas os arquivos são muito mais do que apenas memórias coletivas. Eles são matéria de estudo e de trabalho que nos ajuda não só a compreender o passado, como a interpretar o presente e, sobretudo, a preparar melhor o futuro. Hoje, no Sociedade Civil, vamos conhecer a importância e o valor dos arquivos. São o cérebro da humanidade. Guardam as provas do passar dos tempos e são fonte inesgotável de investigação. Hoje assinala-se o Dia Internacional dos Arquivos e é sobre esta imensa memória que vamos falar no Sociedade Civil. E mais à frente, a doutora Rosa Santos traz-nos um regime alimentar que muitos desconhecem, a dieta paleolítica. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Há arquivo que são património coletivo, que é património coletivo de todos nós. Há arquivo também que é o nosso arquivo pessoal, das nossas memórias, dos nossos momentos. Há os nossos arquivos que nós usamos para pagar, por exemplo, as nossas contas. Também são arquivos que nós temos muitas vezes que fazer. Portanto, todos nós, de alguma forma, arquivamos documentos, guardamos coisas, tratamos desta nossa memória pessoal e também coletiva. É dela que vamos falar hoje no Sociedade Civil, com a ajuda da Maria João Pires de Lima, diretora do Arquivo Distrital do Porto, que está aqui no Sociedade Civil a representar a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Está connosco também a Alexandra Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. O Paulo Ferreira, mentor do site Mistério Juvenil. E o José Carlos Ramalho, administrador da Keep Solutions, uma empresa que desenvolveu um software, o software Archive. Os arquivos são, como eu dizia há pouco, a nossa memória coletiva, ou parte da nossa memória coletiva, materializada, servem todos os campos do saber e abrangem todos os campos do saber, da história à medicina, mas também à nossa cultura, às nossas tradições, etc. E os arquivos também, muito por força das novas tecnologias e da internet, estão a mudar, têm novos desafios pela frente. Vamos conhecê-los. O aperto de mão entre o Sr. General Craveiro Lopes e a Rainha Isabel II, precisamente às 11h17, marcou o alto momento histórico. São momentos históricos como este que estariam perdidos no tempo e numa qualquer prateleira se não existissem os arquivos. Arquivar um documento é muito mais do que guardar o suporte físico numa gaveta. Trata-se de interpretar, catalogar e preservar a informação, de forma que qualquer pessoa no futuro possa aceder a essa memória. Como estas cartas que Margaret Thatcher escreveu a Ronald Reagan por altura da Guerra das Malvinas. Em Portugal, a Torre do Tombo alberga o Arquivo Nacional, onde se guardam documentos fabulosos, como esta carta de Pero Vaz de Caminha, que testemunha a existência do que viria a ser o Brasil. Mas os arquivos são muito mais do que repositórios de papéis e o Centro de Documentação do 25 de Abril prova isso mesmo. Aqui estão as fotografias e as canções da Revolução, mas também o blusão militar que Otelo Saraiva de Carvalho usou nas operações e até pedaços de trigo. Chegou há muito pouco tempo, é uma oferta muito recente e era vendido na festa do Avante. Era o primeiro trigo colhido depois da reforma agrária. É uma recordação dos tempos da reforma agrária. Todo este material é imprescindível para a investigação do passado e compreensão do mundo em que vivemos hoje. Muito provém de doações pessoais, mas requer tempo e paciência tratá-lo. O arquivo do Papa Pio XI levou mais de 10 anos a trabalhar para ficar acessível ao público. São milhares de documentos que fazem as delícias de curiosos, historiadores e politólogos. Muitos documentos referem-se à chegada ao poder do Mussolini e do fascismo, de Hitler e do nazismo, de Stalin e do comunismo. Hoje a internet dá um novo impulso ao trabalho do arquivista. Está a chegar à rede o grande espólio que as instituições têm guardado. Tesouros como este, que mais do que justificam a existência de um Dia Internacional dos Arquivos. Depois de ter passado pela experiência de ator, o que é que pensa da direção de atores? A experiência de ator, eu não me considero nada ator, não é? Pelo contrário, acho... Enfim, eu gostaria muito de ter essas qualidades, mas não tenho de todo. De maneira que desistir logo, não me sinto capaz disso.
Agora, trabalhar com atores gosto imenso. Sem dúvida que a internet ajudou pelo menos a melhorar o acesso a muita desta riqueza, deste património que são os nossos documentos, os momentos da história, etc. Ela tem um papel importante, mas muitas vezes também a confusão é tanta, é tão grande que a gente não consegue perceber muito bem o que é que realmente é importante e o que é que tem valor e o que é que não tem. São algumas das questões que vamos levantar aqui no programa de hoje. Já sabe que pode participar nele, se quiser, através do número de telefone que, como sempre, está ao seu dispor, o 227-156-256, ou pode fazê-lo de uma outra forma, através da página do Facebook do Sociedade Civil, onde o tema de hoje também já está editado e onde pode deixar na caixa dos comentários também a sua opinião sobre este tema. Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde, bem-vindos, e é um prazer tê-los aqui para falarmos dos arquivos. E geralmente quando se fala de arquivos, e se, pelo menos de uma forma geral, faço uma coisa chata, de uma coisa que está lá metida numas gavetas ou nos armários, ou em sítios onde muitas vezes não se tem acesso e não se pode fazer barulho, etc. Mas considero que vale a pena conhecermos aqui e darmos a perceber qual é a importância, a riqueza que todo o trabalho de arquivo tem e todo este património tem. Eu ia começar ali para Maria João Pires de Lima, bem-vinda e muito obrigada. Há uma dimensão da importância dos arquivos que é muito fácil de nós assimilarmos e de nos apercebermos, nós leigos, mas depois há outras dimensões deste trabalho que não são assim tão facilmente apreensíveis. Mas, por exemplo, valia a pena percebermos porque é que os arquivos são tão importantes, nomeadamente num sistema democrático, o que é que eles têm a ver com a transparência das organizações, etc. Não sei se quer começar por aí, Maria João. Muito bem. De facto, a dimensão mais simples da apreensão das pessoas é o arquivo histórico, não é? As pessoas falarem Exato. Na memória, nos grandes tesouros, na documentação do passado. No entanto, de facto, os arquivos têm, por um lado, um trabalho muito grande por trás, que não é visível ao público. Nós, para termos qualquer documento disponível, ou a representação descritiva desse documento, que são as descrições, é preciso fazer um trabalho muito grande. E na parte, sobretudo, da documentação mais contemporânea, ela é o garante do direito dos cidadãos e do direito do Estado e dos deveres do Estado. E daí a transparência, não é? Se nós tivermos um sistema de arquivo bem informado, ou seja, se tivermos um sistema de arquivo bem constituído, não há atropelos à cidadania. E, portanto, a sociedade civil, e daí neste programa, está acautelada, os direitos da sociedade civil. E eu, com um sistema de arquivo que não esteja estruturado, que não esteja devidamente classificado, posso atropelar o que quiser. O que entrou agora pode entrar depois, o que entrou depois pode passar à frente. E, portanto, a questão da democraticidade passa por aí também. E essa transparência existe apenas pela organização desses documentos e dessa informação, ou passa muito também pelo acesso a eles? Passa Se não houver acesso, existe transparência? E a organização é fundamental. Um arquivo desorganizado não tem acesso. Portanto, logo, sem organização, acabou. Claro. Agora, passa também depois pelo acesso, só que o acesso tem que ser regulado, porque nem toda a documentação pode estar disponível ao público, embora muitas vezes o cidadão julgue que deva estar, mas não tem que estar, não é? Portanto, nós depois também temos barreiras que têm a ver com a intimidade, do bom nome das pessoas, a intimidade das pessoas, questões relacionadas, por exemplo, com a saúde, que não são públicas, não podem ser públicas. Eu não tenho o direito de pôr a vida privada de qualquer cidadão sem restrições. E, portanto... Alexandra Lourenço, bem-vinda. De que forma é que estes arquivos, ou esta informação organizada, bem organizada, como dizia a Maria João, depois nos ajudam no dia-a-dia? Qual é a sua utilidade? No dia-a-dia, todos nós, qualquer um de nós, esteja onde estiver, tem que utilizar informação, tem que utilizar documentos de arquivo. Nas coisas mais simples, e todos nós hoje já ouvimos falar das faturas. Vamos às compras, trazemos as faturas e temos não só nós que as guardá-la durante um certo tempo, mas o Estado guarda. Nos nossos direitos, como a Maria João há bocadinho dizia, compramos uma casa. O que é que todos nós temos que ter? Temos que ter uma escritura de uma casa. Mas também daquilo que é muitas vezes a memória do nosso dia-a-dia. Escrevem-nos uma carta.
Portanto, pode ser uma carta que é uma carta comercial, como pode ser uma carta de amor. E quem é que não as tem e quem é que não as guarda? Portanto, todos nós temos arquivo, qualquer um de nós. Mas, sobretudo, não podemos esquecer que existe o arquivo de todos nós, o arquivo que é garante dos nossos direitos e garante também dos deveres e dos direitos que o Estado tem e que regula a sociedade civil. Portanto, mais do que a memória, o arquivo começa por ser garante de direitos e só depois é que se torna memória. E se não acautelarmos a sua preservação desde o primeiro momento, nós não vamos ter memória porque acabamos por a destruir. E, portanto, compete-nos a cada um de nós acautelar a memória do futuro, garantindo os seus direitos no presente. E nesta memória coletiva, ou nesta informação coletiva que garante os nossos direitos, de que forma é que depois ela nos ajuda a tomar decisões? Nomeadamente, as empresas, por exemplo, como é que tomam decisões e até que ponto é que os arquivos de uma empresa são importantes, ou a informação arquivada de uma empresa é importante para tomar decisões, o mesmo em relação a um governo, a um Estado? Qualquer decisão que seja tomada, ela se não for fundamentada, se não for instruída, pode não ser corretamente tomada. E vemos isso, e o exemplo mais palpável para todos nós talvez sejam os tribunais. Como é que um juiz toma uma decisão? Um juiz só pode tomar uma decisão se ela estiver fundamentada, se ela for instruída, se forem apresentadas provas. Mas não são só os juízes que têm que tomar decisões. Os governos, no seu dia-a-dia, permanentemente têm que tomar decisões. E só tomam essas decisões se igualmente forem efetuados estudos. Muitas vezes o que é que acontece? Esses estudos não estão devidamente organizados. E vamos à procura deles e não os encontramos. E falta-nos a base para tomar decisões. E muitas vezes até o que acontece é que de governo para governo os documentos desaparecem. Podem não desaparecer. Deixam de lá estar. Ou não estão acessíveis a quem chega. Deixam de estar acessíveis, precisamente. E é a questão, e que há bocadinho levantava, do acesso à informação, que é absolutamente fundamental. E sem acesso à informação, sem a publicitarmos no tempo certo, e nós temos uma lei de acesso aos documentos administrativos, que também é um direito constitucional, que está reconhecido internacionalmente, e hoje que é Dia Internacional dos Arquivos, temos que recordar que temos uma lei de acesso aos documentos administrativos que garante a qualquer um de nós aceder aos documentos quando quiser, e desde que não estejam em reserva de acesso, como há bocadinho falava também a Maria João, podemos efetuá-la, mas nem sempre eles estão acessíveis e nem sempre as decisões que têm que ser tomadas são tomadas de forma correta. E melhor dizendo, por vezes faz investimentos na aquisição de estudos, porque estes estudos são comprados. De novos estudos? De novos estudos, quando eles existem. Já foram feitos. Aliás, é uma questão recorrente muitas vezes em relação a uma série de matérias, não é? Que passamos a vida a fazer estudos uns atrás dos outros. Completamente. Muitas vezes sobre as mesmas questões. Paulo Ferreira, bem-vindo e obrigada por estar connosco. A Alexandra falava aqui de todos nós, de alguma forma, arquivamos qualquer coisa, não é? Somos obrigados a isso também, em algumas matérias, nomeadamente na compra de casa e nas nossas faturas da nossa vida financeira mensal e anual. Mas há outros tipos de arquivos e no caso deste site que nos vai falar aqui um bocadinho hoje, que é um projeto que já tem uns anos, uns 15 anos, não é? O Mistério Juvenil. Houve uma necessidade, não sei se sua, vai-me explicar, de preservar as memórias da infância. Foi isso? Exatamente. Como é que foi? Como é que nasce este projeto, esta ideia? Há 15 anos atrás eu tive necessidade de trazer ao de cima toda uma infância que eu tive e toda uma infância que guardei, memórias que ia tendo na altura. Como é que lhe surgiu esse clique? Olha, foi numa noite de novembro de 2000. Eu quis recordar algumas coisas que tinha vivido. E então fui a uma prateleira e encontrei uns discos, umas publicidades, uns recortes de publicidades que tinha. E achei necessidade de pegar naquilo e ver e recordar. E então pensei que poderia também passar aquilo para outras pessoas. E provavelmente a necessidade que tinha de recordar a sua infância seria uma necessidade que muitas outras pessoas teriam. E foi nesse sentido.
pensar que outras pessoas também gostariam de recordar e que também não tivessem guardado... Já se tivessem desfeito das coisas, ou dos documentos, ou dos objetos da infância. E então peguei nesses objetos, tanto seja de imagem... O que eram? Lembra-se? Sim, eram uns livros que até trago aqui alguns hoje, que era de uma escritora, Enid Blyton. O Mistério de Lisboa bem por causa disso. Porque quando eu criei o site foi no sentido de mostrar a literatura de aventura e mistério, que era aquilo que a gente vivia quando era miúdo. Era aquelas aventuras, aqueles mistérios que a gente brincava uns com os outros, as brincadeiras, os joguinhos. E então pegar nisso, meter num espaço onde as pessoas pudessem ver e recordar que realmente também viveram aquilo e voltar a ver essas imagens, através do som e da imagem. Portanto, começou com os livros da Enid Blyton, que eram os livros da sua infância. Exatamente. As aventuras dos 5 e dos 7. Exatamente, a aventura e por aí fora. Depois passou para um outro autor que chama-se Robert Arthur. Mas digitalizou isso, foi? O que é que fez para criar este espaço, este site? Portanto, no caso dos livros, só as capas, por motivos de direitos de autor. Então foi ao que eu tinha guardado, comecei a digitalizar, coloquei no online, ainda num projeto que havia na altura muito interessante, que era o Terra à Vista, que era um projeto na internet gratuito. Era uma plataforma? Uma plataforma gratuita. E através disso, aos poucos, as pessoas foram perguntando se eu tinha determinadas coisas. E o engraçado é que o que elas perguntavam se eu tinha, eu ia procurar e tinha, e mostrava. Então eu recebia por dia mais de 100 e-mails a pedir coisas, pessoas a relatar que ao ver aquilo mostraram aos filhos, começaram a chorar. Porquê? Porque eu comecei a pôr aqueles genéricos das séries de animação, das séries de ficção, a publicidade... Começou a buscar na sua infância, não é? Exatamente. À procura das coisas. Aquilo que eu tinha revivido. Proporcionei que outros pudessem reviver aquilo que na infância também viveram. Portanto, não estava à espera, para si deve ter sido na altura uma surpresa de um impacto tão grande logo, é? Nenhuma, porque eu fiz aquilo mais... para mim. Sim. Só depois é que... Mas provavelmente não abriu só a porta do seu sótão da infância, abriu muitas portas dos sótãos de infância, especialmente da sua geração, não é? Dando sugestões que eu até achei interessantes e realmente essas sugestões iam ao encontro daquilo que eu tinha lá arquivado. Na prática tinham passado por experiências semelhantes, não é? Exatamente. E então foi isso que fez com que criasse um boom de gerações que estavam a reviver essa infância. O que é que chama a isso e ao seu site, a esse trabalho que foi feito? Considera isso um arquivo? Considera isso uma coleção de memórias de infância? Inicialmente era só Portanto, eu juntava. Portanto, porque para mim arquivar tem que ter um bocado tem que ser algo que seja ordenado e que de certa forma possa ser possível consultar. E então o que é que eu fiz foi, precisamente no início, ter a possibilidade de poder ordenar tudo e catalogar tudo que tinha para poder responder ao que as pessoas me iriam pedindo e eu ia fornecendo através do site. Depois teve que começar a investigar, não é? Porque não tinha tudo em casa, imagino eu. Pois, não tinha. E depois também isso foi outra coisa, que as pessoas começaram a ver e começaram a dizer, olha, eu tenho isto, você quer? Eu disse, sim, era importante. Então as pessoas me mandavam. Foram começando a acrescentar coisas também e a enriquecer então, o site. Aproveitava e divulgava essas informações que ia recebendo. José Carlos Ramalho, bem-vindo e muito obrigada por estar connosco. De que forma é que a internet e as novas tecnologias vieram desafiar este mundo clássico do arquivo, clássico no sentido de organizar de uma forma mais material os documentos em papel, em fotografia, que também já se fazia, etc., porque havia outros suportes, mas de repente a internet e a capacidade de nós digitalmente fazermos uma série de coisas que antes não era possível, veio conseguir trazer linguagens muito novas e muito diferentes a esta questão dos arquivos. Gostava de ouvir sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que levanta a questão dessa forma, porque dá para analisar isso de duas maneiras. A internet veio mudar tudo, para o bem e para o mal. Começando pelo bem. Do lado do bem temos a facilidade de acesso. Toda a gente tem acesso do sítio onde está, da sua casa, etc. Portanto, o acesso é muito fácil e de qualquer ponto. Em termos... O acesso a documentos de qualquer sim, organização... que estejam em formato digital. Por isso é que também quando se fala de coisas físicas, fala sempre da digitalização.
Eu aproveito para... Portanto, houve aqui duas palavras que, já desde o início do programa, que são muito fortes, que é o acesso e a preservação. E eu aproveito para lançar aqui o mote, que é... Quando se fala hoje, e mesmo as imagens que mostraram, estão a falar de arquivos de papel, estão a falar de arquivos físicos, mas o paradigma está a mudar, por causa das tecnologias. E a história que se está a fazer hoje em dia, a história do atual, que é a história do amanhã, é digital. Portanto, nós vamos ter que começar a pensar em preservar o digital. E a preservação digital levanta problemas de outra ordem. Portanto, e agora estamos a falar do ponto negativo das tecnologias. É que elas tornam-se obsoletas em períodos de 5 anos. Portanto, exatamente. Enquanto que nós, num arquivo físico... que estão online deixam de estar, não é? Portanto, vamos supor que digitaliza um livro, ou a capa de um livro. Se perdeu a imagem por acaso, tem um livro, vai voltar a digitalizá-lo, não é? No mundo digital isso não acontece. Se perde o ficheiro, ou se perde o suporte físico em que tinha o material, nunca mais vai recuperá-lo. Portanto, isso levanta problemas, também cria oportunidades. Portanto, cria oportunidades para quem trabalha nesta área desenvolver soluções e andarmos um bocadinho para a frente. Já para não falar de outras coisas, como os ataques piratas na internet e outras coisas entradas em... Isso é outra das vertentes. Também podem fazer desaparecer muita coisa. Podem. Portanto, e mais uma vez, se as coisas só existem em formato digital, desaparecem mesmo. Portanto, se não estivermos a falar de digitalizações, em que a gente pode voltar para trás... Então, tudo que é arquivo digital necessita de uma vigilância constante e de um trabalho constante, é isso? A preservação digital, portanto, estamos a falar agora de preservação digital, um dos primeiros passos a fazer é a monitorização constante. Não só do que temos, portanto, do sistema que estamos a usar para manter as coisas, mas também do mundo à volta. Portanto, há coisas que acontecem no mundo cá fora, os governos mudam, as instituições mudam, há instituições que cessam. Portanto, e um repositório digital passa de mãos. E é preciso perceber o que é que acontece à sucessão desse material. Não é? Portanto, há aqui problemas que vão desde a ordem política até a ordem tecnológica. Se quer dizer que os nossos arquivos, ao serem digitalizados, neste momento estão mais frágeis, correm mais riscos do que quando tínhamos o arquivo mais tradicional? Eu não estou a dizer isso. Esses arquivos que são digitalizados estão mais ou menos como estavam. O que eu estou a dizer é a desmaterialização que está a ocorrer, e Portugal foi um dos pioneiros nisso, está a desmaterializar tudo. Significa que os nossos registros, as nossas evidências, como a Alexandra e a Maria João falavam, da administração pública, estão em formato digital. Não existem em papel. Para todos os efeitos estão mais frágeis. Estão mais frágeis. Correndo esses riscos todos, registros que só existem em digital estão mais frágeis. E acha que se Portugal foi dos que avançou mais depressa nessa matéria, estava-me a dizer, acha que se avançou rapidamente nesse sentido, sem... prevenir qual seria o impacto, ou sem pensar muito bem nas consequências, ou sem ter soluções que resolvessem esses problemas antes? É isso? É uma resposta, é uma pergunta complicada. Portanto, avançou-se rápido. Eu acho que a questão da preservação digital nunca foi pensada como deve ser. Se calhar estará a entrar na ordem do dia agora. Começamos a ter já um espólio digital muito grande, começa a revelar alguns problemas, portanto, e alguém vai ter que arranjar soluções para eles. Maria João, gostava de ouvir sobre esta questão, me parece. Eu já agora até queria dar aqui um esclarecimento, no sentido de ser mais claro para o público, que são os arquivos, no fundo, os documentos que nascem digitais. Não é? A preocupação ali da Carlos Ramalho é o documento que já não tem outro suporte. Quando nós digitalizamos, temos o suporte original. Os que nascem digitais, de facto, são muitíssimo frágeis. E a questão é que isto precisa de investimento. E o investimento, e quando eu aqui falo investimento, não é dinheiro necessariamente. Claro que passa por investimento económico, mas passa por investimento, neste caso, na área que tutela os arquivos, e nós estamos na área da cultura, enfim... porque se associa exatamente muito os arquivos à cultura, e os arquivos não são só cultura, são muito mais do que isso. E por outro lado, somos o parente pobre da cultura, como eu costumo dizer. Não é? De facto, os arquivos estão na cauda de investimento da área da cultura. A cultura já tem pouco investimento e os arquivos têm pouquíssimo. E hoje em dia, estes novos repositórios que se fala, de facto, se não forem cuidados, se não forem fidedignos, nós não vamos ter nada. O investimento não é só financeiro, tem que ser recursos humanos também. Exatamente. Recursos humanos, tecnológicos, financeiros e também na área da inovação.
Mas eu não percebi muito bem se concorda que teríamos avançado demasiado depressa em relação à digitalização, pelo menos de parte do nosso património, dos nossos arquivos, dos nossos documentos, sem perceber exatamente ou sem acautelar qual poderia ser o impacto no futuro dessa desmaterialização, que era aquilo que se estava aqui a falar. Na qualidade da direção, de estar aqui como representante da Direção-Geral, eu suponho que, do ponto de vista técnico, a Direção-Geral tinha completa consciência do que se estava a fazer. Agora, nós dependemos muito, não é exclusivamente, mas muito exclusivamente, de financiamento do Estado. Portanto, ou há financiamento ou não há financiamento. E se não há financiamento, nós não podemos fazer omeletes sem ovos. Portanto, mas estes riscos de que se falava aqui são riscos que existem mesmo, são reais? Sim. Não vale a pena eu posso dizer dar um exemplo. que não são reais, de portanto, facto. Nós temos operado a nível internacional, estamos a trabalhar com os arquivos nacionais da Dinamarca, neste momento, por exemplo, e na Dinamarca o governo decretou, por exemplo, que as bases de dados do IRS, um snapshot da base de dados tem que ser guardado todos os anos e preservado digitalmente. Já vamos voltar aqui a esta conversa que me parece bastante importante, sobretudo se estamos a viver num momento de avançarmos o mais possível para as plataformas digitais e depois daqui a amanhã podermos vir a perder essa memória, esses documentos são tão importantes e já aqui falaram dessa importância. Considero que vale a pena aprofundarmos isso mais um bocadinho. Mas para já vamos ver também qual é a percepção que temos, ou que neste caso aqui a minha plateia tem, sobre estas questões dos arquivos, a importância que lhes dão. Considero que vale a pena conhecermos algumas opiniões. Eu sei que tenho aqui na plateia alguém que trabalha também nesta área, que é a Edith Pereira. Não é arquivista propriamente, mas é conservadora, não é? Exatamente, sou conservadora restauradora. Do Arquivo Distrital do Porto. O que é que faz Assim, temos muitas tarefas, falamos aqui em recursos humanos, de facto é necessário necessário falta gente a trabalhar nos arquivos, faltam técnicos, eu sou única naquele arquivo com formação, portanto temos pessoal também afeto à conservação, mas não tem formação específica, portanto estamos a falar de 12 quilómetros de documentação, portanto um universo muito grande. Quantos quilómetros faz por dia? Como conservadora, quantos consegue fazer? De facto, 100 metros? Temos que estar... É só para termos uma imagem, digamos assim, havendo só uma conservadora formada, especializada nisto, com esses tais 12 quilómetros de... Claro, temos o que é que um conservador consegue fazer? Sim, de facto é difícil. Pronto, temos que recorrer a prioridades. Depende muito também se há projetos, não há projetos, estamos envolvidos, portanto... E coordenar, de facto, aquelas pessoas que não têm formação, mas... e fazer tarefas prioritárias, no fundo, que são também... É tudo, no fundo. Por exemplo, a higienização, que é podemos pôr essas pessoas a... Higienização para nós percebermos, dos documentos. Higienização de documentos tradicionais, pronto, são coordenados, conseguimos ter diariamente essa higienização sistemática. Depois, os tratamentos mais profundos, portanto, mais diretos na documentação, portanto, é realizado por mim e por uma outra colega. Que tratamentos mais profundos são esses? Portanto, estamos a falar de conservação curativa, portanto, restauro em si. De documentos? De documentos. Papel, tradicional, portanto, digital, ainda não é a minha área. Portanto, muitas tarefas e depois envolve também a parte dos depósitos, o controle dos depósitos, as próprias incorporações. Nos depósitos, o que é importante para si em termos de trabalho? Portanto, temos que condições de temperatura dos documentos, exatamente, umidade, essas coisas, não sei. Na vigia constante, portanto é preciso estar atento, não é só nos digitais, também temos ainda os tradicionais que precisam dessa vigia constante, perceber se há grandes ou poucas flutuações de umidade e temperatura, portanto já sabemos que não precisamos de picos, portanto devemos evitar todos esses picos muito grandes, não é, de flutuações. Depois tem a parte da instalação, se está correta, se não está correta, da própria limpeza dos documentos no depósito. Pronto, para dizer também... A tecnologia não vos ajuda nesta matéria também?
Não há novidades temos aparelhos, temos essa monitorização com aparelhos digitais também, portanto é colocado o aparelho no respectivo depósito e depois, passado um tempo, vamos fazer essa recolha. Fazem as medições exatamente, portanto é passado para o computador os dados e podemos fazer essas leituras e daí tirar as conclusões. A nível depois da entrada de documentação no arquivo, portanto, é muito importante também percebermos se essa documentação está ou não nas devidas condições. Portanto, e o conservador também tem um papel fundamental, se está higienizada, porque por lei é o local produtor, portanto, estamos a falar de conservatórias, de notariais, é necessário higienizar antes da incorporação no arquivo distrital. E se não há infestações, por exemplo, que também é... O que é isso, as infestações? Infestações, portanto, podemos ter infestações... Pragas nos exatamente, pragas nos documentos, insetos. Os mais conhecidos, lepisma, portanto, o bichinho da prata, o caruncho, o anóbio punctatum, a térmita... Portanto, que é mais nefasta, digamos, para uns polos. E quando há uma praga dessas é difícil depois detectar a origem e não é difícil detectar, ou não? O que é difícil é mesmo fazer o tratamento, porque de facto não temos grandes possibilidades, nós não temos câmara neste momento, mas recorremos, portanto, não podemos... Não têm grandes possibilidades como? Não têm meios, não têm exatamente, financiamento ainda para não conseguir... temos essa câmara disponível, não é, no fundo, porque era preciso uma câmara, porque temos um arquivo muito grande, recebemos grandes quantidades de documentação e neste momento temos recorrido a outros parceiros para fazer essa desinfestação quando é necessário, porque nem sempre é necessário, não é? Exato. Se tivermos o inseto ativo, aí deveremos... Deixe-me só ouvir aqui a Joana, porque a Joana passou lá pelo arquivo também, fez lá o estágio, não é? Porque fez a sua formação em gestão de património. Com que experiência é que ficou daquilo que foi o seu trabalho neste arquivo? Foi magnífico. Sem dúvida, andei deliciada, literalmente. Gosta de andar no meio de... Sim. O património arquivístico e documental é... De arquivos antigos à procura de informação, é isso? É a área patrimonial com que me sinto mais à vontade e que mais me agrada. Por isso foi delicioso e gostaria de ter tido mais tempo para poder ver outras informações, outros fundos. Mas estava limitada. E a ideia que fiquei é um bocadinho essa, que há uma urgência para os arquivos. Os arquivos têm que ser repensados. Acho que até há bem pouco tempo o património cultural era visto mais como os monumentos, os locais de memória, os sítios históricos. O arquivo é uma coisa escondida, não é? Exato, só que hoje em dia é invisível, não é? Sim, mas eu acho que durante muito tempo os arquivos também viveram um bocadinho fechados em si. Hoje em dia, estamos na era da informação. E da partilha. Da partilha, da informatização e o facto de digitalizarmos. Isto também pode fazer com que os arquivos tenham outra visibilidade. Exato, fez com que as pessoas percebessem que o acesso a esta documentação é possível. Ou seja, acho que houve também uma democratização ao acesso a estes documentos. Mas tem que ser repensado e tem que haver, por parte do Estado, um maior financiamento e uma maior abertura para os arquivos. Eles são os alicerces da nossa memória coletiva, são alicerces da nossa identidade, a língua portuguesa está lá. Portanto, acho que o Estado tem que patrocinar, ou tem que investir mais neste caso. Falta muita coisa, é preciso fazer muita coisa. Eu neste momento estou lá como voluntariada. Pois é, continua como voluntária. Sim, como voluntariada, não como voluntária, exatamente, porque senti essa necessidade por parte de todos os colaboradores e da direção. Está a dar o seu contributo. Exatamente. Está a dar o seu contributo, que é uma forma também de mostrar já percebi a sua paixão por este tipo de coisas, não é? Pelos arquivos e pelo nosso património coletivo. Exatamente. Muito obrigada às duas. Vou voltar ali aos meus convidados. Bom, estávamos aqui preocupados com a desmaterialização e com o que vai acontecer aos nossos arquivos se estiverem só digitalizados e se de repente não conseguirmos mantê-los ativos, mas depois temos aqui uma outra ordem de problemas, Alexandra, que eu não conhecia, que é a das pragas, quer dizer, os próprios documentos que nós temos guardados e que são materiais também desaparecem se não forem devidamente cuidados, não é? Também podem desaparecer. A melhor solução, se quisermos que tudo desapareça, é não fazermos nada. Se não fizermos nada, vai desaparecer tudo. Se quisermos ter memória ativa, eu diria no próprio presente, e voltando à questão dos direitos, se quisermos garantir os nossos direitos, temos que atuar. E temos que atuar, o que não quer dizer que uma das formas de atuação não seja através da seleção daquilo que pretendemos preservar.
Porque... Não há uma definição aí, às vezes é confuso perceber o que é que queremos. Não há um guião para isso que permita selecionar o que é que realmente queremos, uma estratégia na prática. Tem que haver uma estratégia. Tem que haver uma estratégia. Tem que haver, é porque não há. Se me está a dizer que tem que haver, é porque não há. A quem é que compete essa estratégia? Eu diria, quem é que deve definir essa estratégia? Se estivermos a falar dos arquivos públicos, a estratégia, em primeiro lugar, compete ao órgão de coordenação dos arquivos, do sistema de arquivos, que é a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas. É esta entidade que compete a definir a estratégia e, no fundo, dizer aquilo que será a memória, o que é que deve ser preservado para a memória. Mas o que me está a dizer é que ainda varia muito, ou pode variar muito, ou está muito ainda... vai muito ao sabor ainda daquilo do arquivista que é responsável a forma como se organizam os documentos, ou como se organiza a memória ou os arquivos num determinado local? Não há uma definição do que... Estamos num momento de transição. É? Estamos num momento de transição. Durante muitos anos... não foi uma preocupação das instituições públicas a seleção da sua documentação. É por isso que existe muita documentação acumulada e não tratada. Os últimos relatórios que esta entidade fez e que se encontram públicos até no site da GPTIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, no âmbito do qual foi feito um diagnóstico aos arquivos públicos e que demonstra qual é o estado da situação. Muitas vezes porque os instrumentos que existem para a seleção não eram aplicados, outras vezes porque estes instrumentos eram inexistentes. No momento, o que é que se está a acontecer? Está a ser definida essa estratégia a nível global pelo órgão de coordenação. Eu posso... Claro, queria ouvi-la sobre isto. Claro. Quer dizer, do ponto de vista técnico, havia orientações há muitos anos. Elas não eram depois aplicadas, não é? E não eram aplicadas porquê? Não tínhamos especialistas nesta área que pudessem aplicar? Por um lado, porque há falta de recursos, não é? Há falta de profissionais. Normalmente, nós pertencemos, no caso da Direção-Geral, cada distrito tem um arquivo distrital semelhante àquele, mais pequeno, evidentemente, daquele onde eu trabalho, e de facto os recursos são muito poucos. Portanto, as pessoas têm muito pouca especialidade para poderem depois dedicar-se especificamente a uma área mais técnica do que outra, não é? Porque nós não somos imensos. Agora, orientações técnicas havia, estavam determinadas. A estratégia é outra coisa, não é? Depois a estratégia é uma coisa a longo prazo. As orientações técnicas permitem a quem tem a responsabilidade de fazer essa seleção depois no dia-a-dia, saber exatamente o que seleciona e o que é que deixa para trás? Claro, sim, e há instrumentos legais para isso. Do ponto de vista público, na privada é um bocadinho diferente, nas instituições públicas há instrumentos legais e instrumentos técnicos que permitem, não para todos, mas para uma parte significativa também, que permite as pessoas conservarem aquilo que deve ser conservado do ponto de vista da memória, aquilo que nós consideramos que é importante do ponto de vista da preservação. Mas não acha que no futuro, aquilo que a gente hoje em dia acha que não é importante, não acha que no futuro isso poderá ser importante? Não, isto não é acha, aqui não há acha. O acha é subjetivo. Eu sei o que está a dizer. Uma vez visitei, aqui há uns tempos visitei a ANIM, que é o Arquivo Nacional de Imagem. Isso não vai mudando a nossa visão também sobre aquilo que é importante. Eu visitei a ANIM, que é o Arquivo Nacional de Imagem e Movimento, e uma das coisas que me disseram e que achei bastante piada é que a gente aqui não deita nada fora, a gente guarda tudo, porque um dia mais tarde aquilo que hoje que a gente pensa que não é importante pode vir a ser. E é verdade, porque isso já me aconteceu comigo. Coisas que eu, na altura, guardei por esquecimento. Hoje em dia, é as pequenas coisas que eu vou buscar e que mostro e que as pessoas vão recordar. E são coisas muito simples, como uma embalagem de um detergente. Quem é que guarda uma embalagem de detergente? Ninguém. Aquilo ficou esquecido. E hoje eu faço uma fotografia, mostro no site e toda a gente fica maravilhado ao ver aquilo. Mas vale a pena guardar, como estava aqui o Paulo a dizer, se não se conseguir tratar e conservar? Exatamente. Não é possível. Ou seja, o ótimo é inimigo do bom. Eu também não guardo tudo em casa, não é? Não guardo a roupa toda, não guardo... Eu tenho, quando nós temos filhos, também, quando eles crescem, guardo um bocadinho para a memória. Não guardo tudo. Nós não guardamos um bocadinho aleatoriamente. Guardamos com regras e guardamos os documentos que nós consideramos que têm a maior densidade informacional e que têm, além da questão dos direitos
não é? E isso está salvaguardado, claramente, mas depois aqui a Alexandra, que é mais técnica nessa área, embora ela não esteja aqui na qualidade de técnica tanto, mas na qualidade da Presidente da Associação, mas trabalha mais nessa área, poderá dizer mais alguma coisa, mas, portanto, nós temos critérios para aquilo que legalmente, por exemplo, do ponto de vista das finanças, toda a gente sabe que tem que guardar X anos. E, portanto, essas coisas ficam guardadas e não há nenhum problema em relação a isso. Depois, eu não posso guardar, porque a produção documental é tão grande e é caríssimo conservar, que é mesmo o papel, não é? Quer dizer, eu não lhe sei dizer números de metros quadrados, quanto é que custa um metro quadrado de arquivo no nosso país, creio que não lhe sei dizer eu, nem ninguém, gostaria muito, mas não sei. Mas temos alguns números no que diz respeito a essa conservação, como também da preservação digital, que ainda é mais cara, não é? Portanto, é preciso não guardar informação repetida, porque há informação que é repetida, não é? Eu não posso guardar as faturas todas. Eu tenho consciência de que quando nós vemos uma fatura do século XVIII, gostamos muito, é muito bonita, não é? Mas se eu guardar as faturas todas do século XX, já não estou a falar das do XXI, quer dizer, não é possível. O Arquivo Nacional tem 100 km hoje. 100, que é preciso... recorrer sempre ao digital para poder conservar coisas... Sim, mas sabe quanto tempo demora a digitalizar? Eu tenho um arquivo com 12, que é muito pequenino, com 12 km. Normalmente 1 metro de prateleira, nós tratamos por... As nossas medidas são metros lineares e quilómetros, não é? 1 metro linear de prateleira, que é uma coisinha assim, habitualmente tem entre 10 mil a 20 mil documentos, de 15 mil. E isso custa muito dinheiro, muitos recursos. Agora, multiplique isso por 12 quilómetros e veja quando é que nós acabaríamos num arquivo do Distrito do Porto, só. Portanto, a questão da digitalização de tudo é completamente impossível. Não é? É uma noção, as pessoas falam muito em digitalização. Essa dificuldade tem só a ver com o material, com o equipamento, tem a ver com falta de gente para fazer esse trabalho? Tem a ver com falta de gente e falta de algum equipamento também. Quer dizer, se me pusessem agora, imagina, 10 pessoas, eu não tinha equipamento para lhes dar, não é? Não tinha 10 equipamentos para rentabilizar. Agora, eu também acho, enquanto profissional, que não há necessidade de digitalizar tudo. Há conjuntos documentais, a que nós chamamos fundos documentais, há arquivos, tudo isto é a mesma coisa, que não se justifica digitalizar, porque o tratamento que nós fazemos da informação permite ao utilizador ter acesso já a uma informação bastante... E depois imagino que em determinadas áreas, Alexandre é que percebe disto, não é? Em determinadas coisas, e falava das faturas, basta ter 1 ou 2 exemplares que sirvam de modelo, não é? Ou que fiquem, não é? Não vale a pena... deve ser um trabalho, mesmo com estas regras de que falava a Maria João, que existem, ou esta estratégia, deve ser um trabalho, muitas vezes, para quem tem que tomar essas decisões, angustiante, ou não é? Completamente angustiante. Mas que certezas é que se tem? É que, tal como havia aquela embalagem há 30 anos, toda a gente em casa tinha uma embalagem há 30 anos. Aliás, tinha muitas embalagens, porque sempre que se a embalagem gastava, ia comprar uma nova embalagem. E esta a noção do repetido que é necessário eliminar para preservar absolutamente o essencial. Sim. E, portanto, ter a noção do que é o essencial. É muito pelas regras. Existem regras. Naturalmente existem regras. Mas essa noção do único e do repetido, lá está, é importante, não é? Esta é uma essencial, mas básica. Exato. Dá-nos jeito a nós também, no nosso dia-a-dia, quando temos, que há muito quem acumula em casa também. Não sei, não vou para fora, mas essa ideia é uma ideia que nos pode ajudar a orientar nas nossas escolhas também, quando temos de selecionar em casa, não é? Se eu tiver na administração pública, nós temos, no final do mês, pagamos as contas todas. Exato. Portanto, aquele documento vai-nos dar o total, por exemplo, de gastos do mês. Eu não preciso estar a guardar todos os documentos que foram feitos para fazer o pagamento. Tenho depois aquilo que nós chamamos um documento de síntese, que vai dizer, naquele mês gastamos... Sim. Mas a Alexandra estava-me a falar da angústia que é tomar decisões. É uma angústia que não é individual, porque não se baseia numa única pessoa. Eu diria que é uma angústia... isso em equipa e discutem isso em conjunto. Uma angústia coletiva, eu diria mesmo coletiva e alargada. As decisões têm que se tomar consensualmente. Existe um organismo que é responsável pela tomada final da decisão, mas antes de chegar à tomada de decisão, todos os produtores têm que ser envolvidos para, em conjunto,
acordarem qual é que é a melhor solução e termos assim algo que corresponda não à imagem do que é que alguém pretende ser. Aí estaríamos num Estado totalitário. Nós vivemos numa democracia. Exato, preservar só determinadas memórias, aquelas que podem interessar a um determinado grupo. E viver numa democracia passa por aí. Passa por também ser o coletivo que seleciona aquilo que vai ser a memória do amanhã. Isso obriga-vos nessa decisão muitas vezes a despirem-se dos vossos próprios conceitos, experiências, sei lá, aquilo que é a vossa, que é a cultura de cada um ou que é... Obriga-nos, mas eu não sei se o conseguimos fazer. Cada um de nós fazem um esforço nesse sentido, tem não é? a cultura do momento em que vive. E provavelmente se tomasse, mesmo em conjunto, estas decisões amanhã ou no passado, elas seriam diferentes. E o que nós vemos é que a tomada de decisão ela é diferente ao longo do tempo. Portanto, nem sempre se consegue preservar o mínimo, e nós temos taxas de conservação em Portugal muito elevadas, mesmo aquilo que é objeto de seleção, é objeto de seleção com taxas de preservação muito elevadas. Em relação a quê? Em relação, por exemplo, aos países anglo-saxónicos. Os países anglo-saxónicos, de uma outra tradição, eliminam muito mais do que nós. Preservam uma ínfima parte comparado com Portugal ou mesmo com os países do Mediterrâneo. Nós temos uma outra cultura. A nossa saudade entra aí, não? Eu acho que entra com a necessidade de preservarmos o passado e de preservarmos, como dizia há bocadinho, esta memória que aqui assim, é por isso que temos a riqueza dos arquivos que temos, até comparado com Carlos Ramalho, eu queria puxar aqui à conversa também, eu queria perceber do ponto de vista de quem trabalha uma empresa, ou gera uma empresa que é uma empresa de software, portanto ligada aos produtos digitais. Qual é o interesse, qual é o fascínio, qual é a importância dos arquivos? Ou de trabalhar esta área dos arquivos? Essa é uma resposta fácil, portanto, está na gênese da empresa. Ah, é? Portanto, a empresa nasce de um grupo de investigação do Departamento de Informática da Universidade de Minho. Na altura juntou-se ao Arquivo Distrital do Porto, uma equipa notável de arquivistas que estava lá na altura, chefiada pela doutora Maria João Pires. Foi a Maria João que vos pôs esse bichinho? Ela não eu já vinha trabalhando com arquivos desde 91. Eu já trabalhava em arquivos desde 91, exatamente a tentar... Antes desde 91 que eu trabalhei criando ferramentas para permitir o acesso a muitos acervos. As ferramentas informáticas já? Sim, ferramentas informáticas permitiam acesso a uma série de acervos que estavam indisponíveis ao público, nomeadamente no Arquivo Distrital de Braga, na altura. Mas depois, portanto, isto aconteceu mais ou menos em 2003, quando os nossos caminhos se cruzaram, deu origem a um produto que foi desenvolvido de acordo com um documento que existia na Direção-Geral, chamado Organização para a Descrição Arquivística, que era uma norma, portanto, nós implementamos aquilo e com todas as boas ideias que tivemos naquela altura, surgiu um produto, havia necessidade de dar suporte a esse produto e isso foi o pontapé de arranque da empresa. Qual era o objetivo essencial? Era o acesso aos... Eram vários. Uma era criar uma plataforma que permitisse aos arquivistas trabalharem de uma forma normalizada, assistida e que lhes facilitasse ao máximo o trabalho. Mas trabalharem entre eles. Portanto, é um trabalho... Não é uma coisa que está aberta para o público, na descrição dos acervos, na catalogação dos acervos. Porque até esse momento o que é que acontecia? Portanto, a informática podia ter essa vantagem que era de permitir criar um modelo que todos pudessem seguir de uma forma mais simples, não é? Exatamente. Tem essa vantagem. Normalizar metodologias de trabalho de acordo com as normas que vinham da Direção-Geral e pôr toda a gente a trabalhar da mesma maneira. Portanto, esse ajuda, o grande objetivo. Portanto, por um lado era isso, e estamos a falar do back-office, da parte de trás. Conseguiram fazer isso? Conseguiram criar essa estrutura? Ela funciona bem? Funciona. Ainda hoje eles utilizam. Neste momento a empresa tem outro produto que derivou desse, portanto depois houve aí uma decisões estratégicas que foi preciso tomar. Nós queríamos ir para o plano internacional, teríamos que ir com uma marca nossa, daí surgiu o arquivo. Portanto, estamos a falar, o primeiro produto era o Digitarc, que ainda hoje é utilizado por todos os arquivos distritais na Administração Geral. Portanto, o produto cresceu tanto e tornou-se tão importante que foi adotado pela Administração Geral em todos os arquivos distritais e pela Direção de Lisboa também.
e que deu origem depois a uma série de outras ramificações. Hoje em dia o arquivo, que é um produto mais evoluído e que está a ser disseminado pelos municipais e por outras instituições, como a FCT. Como uma etc. forma também de normalizar ou de agregar, uma forma de trabalhar em conjunta, não é? Que seja semelhante. Permitiu isso, mas também permitiu, de outra forma, permitir um acesso normalizado. Portanto, o acesso também, nós trabalhamos na parte do acesso também, o acesso está bastante facilitado, portanto, hoje em dia muita gente, quem nos conhece, normalmente vem-nos sempre cumprimentar, dar os parabéns e dizer que os arquivos estão em linha e que é fantástico poderem ter acesso a muita informação que não era possível. Portanto, isso permitiu muitas coisas. Primeiro, melhorar a forma de trabalho dos arquivistas, pôs a trabalhar da mesma forma e significa também uniformizar a informação dos documentos, não é? Tornando mais fácil a pesquisa, imagino. Sim, no fundo, é muito nós o importante. que fizemos na altura foi um projeto que o Porto candidatou ao Plano Operacional da Cultura, na altura, portanto foi com verbas extra do orçamento. Onde é que foram arranjar as verbas extra? Concorremos. E depois de muita batalha lá conseguimos, porque quando perceberam o que é que nós queríamos, porque foi a primeira vez que um arquivo concorreu a um programa destes em Portugal, não é? Portanto, até eles perceberem que o trabalho... que andava ali um arquivo a fazer? O que é que nós... Exatamente. Sobretudo nós não queríamos digitalizar imagens, queríamos outra coisa, queríamos um trabalho de fundo. E pronto, lá conseguimos fazê-los entender o que é que é de direito, e aquilo que nós fizemos foi pegar em todos os instrumentos que nós tínhamos tradicionais, feitos desde 1930, que o arquivo foi criado nos anos 30, e torná-los todos, integrá-los todos depois também na plataforma. Portanto, o público acede através de um único portal. E neste momento acede não só às descrições, como depois também foi desenvolvido em parceria com o Minho, num outro projeto que nós candidatamos, nós Porto, que é o chamado balcão eletrónico, se lhe quiser chamar assim. Portanto, o utilizador já vamos voltar aqui à nossa conversa. Bom, muitos espectadores poderão não ter essa noção, outros terão, até porque sempre que são utilizadas imagens de arquivo na RTP e nas outras televisões também aparece lá essa informação, mas para a atividade diária dos jornalistas, os arquivos de imagem são muito importantes e são usados com muita regularidade. O Jornal da Tarde, por exemplo, terminou há pouco, de certeza que viu em muitas das notícias e nas reportagens, imagens também de arquivo, e o Sociedade Civil foi acompanhar o Pedro Pinto numa reportagem que ele esteve a fazer sobre as varinas do século XXI, precisamente para perceber e dar a conhecer como é que os arquivos são usados diariamente também na informação e pelos jornalistas. Esta é a história da Joana, a varina do século XXI. Mas para melhor contar a sua história, o Pedro Pinto recorreu à ajuda das memórias da RTP. Eu sem falar naquele arranque de peça, as pessoas percebem que as coisas mudaram. E por que não mostrar às pessoas que as coisas mudaram exatamente por aquilo que a RTP já testemunhou. A varina que vai na rua com os pregões e a varina que hoje em dia está no telemóvel a dizer que tem sardinha a 5 euros a quilo. A tecnologia veio criar uma revolução chamada acessibilidade. O advento digital permitiu recuperar milhares de horas de vídeo que são testemunhos vivos da história do país e que estão ao alcance fácil e rápido por cada jornalista que quer explicar o presente com uma ajuda do passado. O arquivo hoje está acessível e antigamente era preciso escavar, era uma coisa quase arqueológica. Hoje em dia é um browser normal de pesquisa, um motor de pesquisa, uma palavra-chave, como vimos há pouco, e as imagens estão à nossa vista. É só pegar na imagem e fazer aquele movimento de importar para o nosso terminal de computador. Mas por trás desta simplicidade está o trabalho árduo dos nossos colegas do arquivo, profissionais responsáveis por catalogar um leque vastíssimo de conteúdos que abarcam a informação, o entretenimento, desporto e até institucionais. Uma descrição valiosa que permite que a varina de canastra não se perca num oceano de imagens e cassetes. Não podíamos atender ao pedido pelo computador, vimos aqui buscar as cassetes, apontámos e mandámos para o AGS a partir da fita.
Pode não acreditar, mas nem tudo o que vê nos telejornais são imagens em direto. A informação televisiva é um exercício contínuo de memória. Isto porque são muitas as vezes em que não há tempo para filmar as realidades que preenchem a atualidade. A minha reportagem hoje para o Jornal da Tarde, faltam pouco menos de 3 horas, tem a ver com o relatório europeu sobre consumo de droga. Obviamente que o tema tem a ver com cannabis, consumo de heroína, temas complicados de abordagem do ponto de vista da imagem, que eu jamais, nesta manhã, poderia ir para o terreno, recolher as imagens com o cuidado necessário para usar na minha reportagem. Nós temos que procurar imagens para os temas que nos pedem, não é? Para a informação, o pedido é diário. Portanto, aquilo que eu faço instintivamente, e não tenho outra escapatória, é recorrer às imagens de arquivo que fomos elaborando ao longo de todos estes anos de televisão. E porque este arquivo é um património de todos e de cada um, o valioso acervo acumulado ao longo do tempo pela televisão pública também já está ao alcance dos espectadores, em coleções temáticas no portal RTP Arquivo, atualizado em permanência. Se não encontrar o que procura, não desanime. Preencha um formulário disponível online na área Serviços, pois nunca foi tão fácil encontrar uma agulha num palheiro nesta imensa memória da televisão. Mas tantos profissionais arriscaram a vida, algumas delas a capturar esta ou aquela imagem, portanto temos um manancial inacreditável. A importância e o valor dos arquivos também para o trabalho no dia-a-dia dos jornalistas. E agora vamos ouvir aqui alguém que anda a estudar informática, não é? O Paulo. Olá, Paulo. Bem-vindo. Estuda informática na Universidade do Minho, Exato. não é? Não é? Eu já terminei há pouco tempo, mas... Já terminou o curso? Exatamente. Parabéns, já está licenciado, ainda bem. Dentro da sua formação, vocês dedicam alguma parte a essa questão do arquivo em formato digital ou não? Não é uma área que tratem ou que trabalhem? Lá está, nós somos formatados para conseguirmos atacar qualquer área. Ou seja, nós... É-nos sempre passada a mensagem que temos de ter um grande contacto com os clientes. A parte da comunicação com o cliente, porque as necessidades são deles. Sim. E é essa a parte fundamental que eles neste caso os professores, nos dão. Que nos dão e que nos transmitem. Terem essa abertura. No fundo, encontrarem exatamente. Respostas para os vossos futuros clientes, muitos deles à procura de uma plataforma, de um sistema, de um programa que possa resolver o dia-a-dia e o dia-a-dia trabalho. E o arquivo dos documentos e a organização dos documentos deles, não é? Que são essenciais. Então trabalham essa área também, não é? Exatamente. Desenvolver soluções para isso. Parece-lhe uma área importante de trabalho ou não? É assim, eu estou há pouco tempo, enquanto estava a terminar o curso já fazia parte da empresa. Sim. Mas está ligado também à empresa do professor José Carlos. Muito bem. Foi seu aluno? Exatamente. E tem sido um trabalho espetacular. É uma empresa pequena, neste momento somos uma empresa pequena, mas... Lá está, como eu falava, toda a componente, não só de programação, foi disso que eu tirei o meu curso e naquilo que eu me formei, mas também a interação que temos que ter, como eu falava há bocado, com o cliente. E essa junção faz com que surjam plataformas, neste caso, no dia de hoje, e é nessa plataforma que eu trabalho, na plataforma de gestão de arquivo. Mas imagino que o seu professor ali já lhe foi dando umas luzes, já lhe foi motivando para a importância dos arquivos, exatamente, não é? Exatamente. E não só o professor, mesmo em conversa com os clientes que nós temos, não só às vezes a falar do produto que eles têm nosso, mas às vezes até a desabafar sobre o que é que poderia ser acrescentado, como é que é o dia-a-dia, como é que é a utilização da plataforma. Tudo isso vou ficando mais por dentro desta temática. Como é que ela é utilizada depois, não é? Que dificuldades é que eles sentem como utilizadores depois daquele produto? Porque há sempre formas de aperfeiçoar e de melhorar, não é? Muito obrigada. Olá, bem-vinda. Arquiva alguma coisa lá em casa? Tenho o meu arquivo pessoal, sim. Mas Tenho um arquivo pessoal? Mas sou frequentadora dos arquivos, porque a minha área de profissão é a investigação. Não me diga que só tenho aqui arquivistas hoje. Eu sou investigadora. É investigadora. O que é que faz? Faço bom uso do trabalho dos arquivistas. Que arquivos é que frequenta, normalmente? O Distrital do Porto. E então, que tal?
Não me posso queixar. Não? E há uma vantagem realmente... Vamos aproveitar que aqui a Maria João. Se houver algum problema é agora. Não, tenho encontrado nestes últimos anos uma facilidade que é em qualquer lugar eu poder aceder a essa informação. Quer dizer que já não precisa de ir aos arquivos fisicamente. Só vou para casos muito muitas vezes pode fazer essa pesquisa em casa e até ir lá só à procura já com uma pesquisa afinada, é isso? Exatamente. Isso deve ser muito importante e valioso em termos de trabalho, não? Também de tempo. E de tempo, que acelera claro. muito o nosso processo. Eu, por exemplo, também ultimamente tenho feito trabalhos de investigação a nível de genealogia e temos a parte paroquial e a parte civil e já tudo torna mais fácil e mais célere toda esta investigação. Porquê é que é importante ir procurar esta informação? Para quem faz a investigação, para nós termos uma ideia, porque nem todos trabalhamos na investigação, nem todos trabalhamos nos arquivos. É um gosto e é a parte profissional, ou seja, as pessoas procuram e pedem, porque há muita necessidade de saber das nossas origens, principalmente agora esta parte da genealogia, que agora toda a gente quer fazer árvore genealógica, sim. Exatamente, e querem saber de onde é que vêm, o que é que fizeram, para onde foram, o que tinham, o que não tinham, mas eu acho que isto é o que já foi dito aqui, que é muito português. É? Eu acho que sim. Esta necessidade de sabermos de onde vimos e preservar as raízes mais profundas. Exatamente. E mantê-las lá muito bem enterradas, é? Às vezes sim, Você tem muitos clientes, à procura da árvore genealógica? Ainda está a começar, mas sim, vamos tendo alguns, sim. Antes de fechar, vou saber só se esta senhora também arquiva coisas lá em casa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Arquiva? Tudo, quase. O que interessa é o que não interessa. O que interessa e o que não interessa? Por exemplo, o que é que interessa para si? Fotografias, faturas, documentos, arquivo, por exemplo, se eu fizer uma reparação no carro, eu guardo aquela fatura para depois, passado um tempo, ver se já levou aquelas peças, qualquer coisa. Eu guardo quase tudo. É? E depois, de vez em quando tem lá uma dor de cabeça, está cheia de tralha, já nem sabe o que é que lá tem, não? De vez em quando é a filha que dá-me ajuda. Porquê? Tem menos ligação afetiva, provavelmente, com as coisas, mais facilmente as despacha, é isso? Exato, porque às vezes são coisas que não interessam mesmo, mas que eu não gosto de deitar fora. O que é que guarda mesmo porque é importante para si, que tem a ver com as suas memórias e com as fotografias dos meus pais, tudo. Fotografias e objetos. E tem-nas bem conservadas? Tenho, isso guardo. Mandei fazer uma caixa de madeira própria para não apanhar bolor, onde tenho coisas dos que já partiram, guardo isso tudo. E fotografias essencialmente. Muito obrigada. Vou voltar ali aos meus convidados para fazermos a nossa última parte da conversa. Estávamos a falar aqui das dificuldades e do desafio que é organizar um arquivo, pôr todas as pessoas que trabalham nesse arquivo a trabalhar da mesma forma. Mas eu gostava que me explicassem um pouco melhor para nós percebermos essa importância. Quando não há uma uniformidade na forma como os documentos depois são descritos, são trabalhados em termos da sua informação, isto depois deve ser complicado em termos de pesquisa. Ou seja, podemos ter lá as coisas e podemos não as encontrar na mesma, não é? Podemos ter lá a informação e podemos não a encontrar. Se depois toda a descrição não for bem feita, isso é muito importante também, não é? Sobretudo é importante fazer a descrição. E voltamos mais uma vez aos recursos. O que é que muitas vezes não há? Não há nem recursos, nem consciência por parte de quem é detentor dos documentos que é necessário descrevê-los. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um nível de descrição que é o da agregação da informação, que é necessário para que ela faça sentido no longo prazo. Não basta dar um número, dizer uma data. É preciso, e é isso que caracteriza a informação de arquivo relativamente a outros tipos de informação. A informação de arquivo faz sentido quando é tratada num determinado contexto, quando ainda há pouco falávamos que as coisas são sempre produto do seu tempo. Os documentos, acontece-lhes a mesma coisa. Eles são produto do seu tempo e nós temos que inseri-los nesse mesmo tempo. Sim. É quando fazemos uma escavação arqueológica. Mas essa descrição tem que ser feita também de maneira a que possa ser percebida fora do seu tempo. Exatamente, fora do seu tempo. Ela tem que, para além de contar o documento em si... Deve ser um grande desafio.
É um desafio muito grande, mas é este o grande desafio. E muitas vezes esta noção da contextualização não existe e limitamos-nos à peça solta. Bom, mas se não existe porquê? Porque não temos pessoas formadas nesta área que tenham a formação necessária para poder fazer esse percurso? Essa também é uma das questões. Não ter as pessoas com as qualificações necessárias. Porque quando nós estamos a falar de arquivos, nós estamos a falar numa dimensão muito grande. Mas como é que se forma um profissional de arquivo? Qual é o caminho, qual é o percurso? Porque é que não temos arquivistas com essa formação? Não temos arquivistas, a mim parece-me, e como presidente de uma associação de profissionais, que não temos muitas vezes estes profissionais, não porque eles não existam no mercado, não porque não exista formação. Nós temos, como em todas as profissões, profissionais com formação média e com formação superior. Os da formação média, neste momento, são mais difíceis. E são mais difíceis porquê? De encontrar. São mais difíceis de encontrar porque havia formação anteriormente, que era formação profissional, que era dado, eu diria, que a adultos. Hoje em dia não é isto que acontece. A formação é dada ao longo do percurso escolar normal e é uma opção que, eu diria, um adolescente tem que fazer quando está no 9º ano, querer ir para uma formação profissional em arquivo. E, embora todos nós que estamos aqui sejamos apaixonados da área... Por exemplo, por causa do Mistério Juvenil, fiquei São aves raras. São aves raras. Com 15 anos. Com 15 anos, alguém que queira ser... Claro. Não existe. O que quer dizer que essa opção está deslocada muitas vezes é a idade da população estudantil, não é? E então não faz a formação na altura certa, quer dizer, não faz a opção. Isso seria uma das coisas a mudar para conseguirmos superar essa lacuna? Pela divulgação da formação... desta atividade, porque é uma atividade muitas vezes muito circunscrita e o produto da nossa atividade é muito para os investigadores e o cidadão que utiliza todos os dias o produto no nosso trabalho não sabe que cada passo que dá está a utilizar. Não tem essa noção. Este exemplo que dávamos aqui da RTP e da informação com a qual lidamos diariamente é um exemplo perto das pessoas. É um exemplo perto e que dá esta noção de que constantemente estamos a utilizar o produto. Só que os jovens não sabem. Mas é interessante, porque eu como Mistério Juvenil, ao longo destes 15 anos, desenvolvi um gosto muito e um carinho pelos arquivos. Eu, quando vou a qualquer sítio que tem um arquivo, a primeira coisa que peço, deixa-me ver. Mas ainda em miúdo ou já adulto? Não, já adulto. O que a Alexandre estava aqui a falar é precisamente que muitas vezes os miúdos teriam que fazer essa opção no 9º ano. Pois, aí, com 14, 15 anos, porque não é? É uma coisa que se calhar a gente pensa provavelmente, que é para à medida que se foi afastando da sua infância, é que foi começando a ganhar essa sua nostalgia em relação à sua infância. Exatamente. E, portanto, resolveu andar para trás. Trouxe-nos aí algumas coisas, então, mostre-nos as coisas assim mais... um bocadinho a nossa conversa. As relíquias maiores que tem. Então, hoje de manhã foi ao meu arquivo, ao arquivo do Mistério Juvenil. E resolveu trazer algumas coisas. Trouxe uma coisa muito interessante e que as pessoas que estão lá em casa vão ver que vão se recordar disto com certeza. Os livros dos 5 ainda não são relíquias, pois não, propriamente. São, porque ainda se encontram, este livro aqui, sim, é isso que eu queria mostrar. Uma coisa comum a várias gerações. Portanto, nos anos 50 saiu este livrinho, que a escritora Edith Blyton escreveu, que é Os 5 na Ilha do Tesouro. Nos anos 60, 70, depois saiu uma edição mais... E hoje em dia sai esta e é tudo o mesmo. É o mesmo livro, vai mudando a encadernação e vai mudando um bocadinho a linguagem gráfica do livro, não é? Mas a história é a mesma. A história é a mesma. Eu trouxe isto só para portanto, ilustrar 3 edições dos 5 diferentes da mesma história. Da mesma história, comum a tantas gerações. Mostra-nos o resto já agora. Isso é uma curiosidade, que isto sim, ainda que é um... Tem que mostrar lá para a frente. Sim, um postal da Enid Blyton, ao original, que eu então guardei. Para si? Para mim é meu. Era um grande admirador, então, um grande fã da Enid Blyton. Portanto, isto está religiosamente arquivado no Mistério Juvenil. Isto é uma versão original dos 5 na Ilha do Tesouro. Pronto, e ainda de capa dura, não é? Ainda de capa dura. O original é de quando? Este é dos anos 50. Esta é a 9ª edição, 1955. Pronto, e para finalizar, uma coisa também... Os nossos amigos... nos anos 30, nós líamos as bandas desenhadas do Mickey neste formato, ainda em papel jornal. Depois dos anos 80 passou a ser uma coisa mais pequena e colorida.
E hoje em dia, pronto, será assim. Pronto, isto tudo do Arquivo do Ministério Juvenil. Isto que o Paulo estava aqui a mostrar, lembrou-me, Maria João, até que ponto é importante também esta questão e até que ponto essa informação também é catalogada, guardada e tem importância, os formatos, as novas edições, a forma como se vai variando, a maneira como... Isso funciona nas bibliotecas e não nos arquivos. Nas bibliotecas. Exatamente, aquilo que está ali não é material de arquivo. Exato, é material de biblioteca. De não biblioteca. Tem nada a ver connosco, é outra área. É uma coleção. É uma coleção. E que distingue muitas vezes, os arquivos podem ter coleções, isso. por exemplo. Se eu tenho arquivos privados de pessoas que colecionaram, por exemplo, fotografias. Sim. E isso é uma coleção dentro do arquivo pessoal. Não é? A coleção é fruto de uma vontade. Eu coleciono o que me apetecer. Sapatos, mas depois as coleções podem ter valor ou podem não ter valor. Claro, com certeza, não é? Para serem devidamente guardados ou não. Os documentos de arquivo são aqueles que resultam da atividade diária de qualquer pessoa, família, organização, instituição, porque empresa. O tipo de informação que nos dá é diferente. Por exemplo, todo o trabalho que fez prévio a este programa está documentado em alguma coisa. Papéis ou não papéis, digital. Pronto. Isso não tem versão em papel. De arquivo, mas é material de arquivo que está aí. Ou seja, documenta a sua atividade deste programa e a atividade de todos os trabalhadores para este. Para este. E isso é que sim é material de arquivo. Portanto, a coleção é sempre uma coisa mais restrita. Exatamente. E vem de uma vontade. Por exemplo, nós em arquivos de escritores temos muito a parte literária que não é... embora nós a tratemos, não é material de arquivo. A parte literária do escritor é aquilo que ele fez por vontade própria, escreveu, etc., os manuscritos, por aí fora. Mas depois eu posso ter, por exemplo, eu trabalhei o arquivo do Essa, de Queiroz, que está agora em Tormes, e ele tinha uma parte que correspondia à vivência da sua família. As faturas, os cartões de quando era convidado, as cartas, etc. E isso faz parte do arquivo mesmo. E depois tenho coleções porque... Por exemplo, o escritor decidiu colecionar outra coisa qualquer. Este exemplo que a Maria João aqui deu agora fez-me lembrar uma outra coisa que deve ser um lado também muito interessante e até emocionante, às vezes, do vosso trabalho, que imagino que em muitas coisas possa ser nem sempre fácil e às vezes muito de rotina de atenção e de necessidade de atenção, mas de repente aparece-vos assim um trabalho como, por exemplo, explorar o que foi o arquivo do Essa de Queiroz e os seus documentos e através desses documentos mergulhar numa época, mergulhar num personagem. Eu imagino que isso deve ter um lado emocionante muitas vezes, ou não, Alexandra? É absolutamente emocionante. É a verdadeira investigação. Investigação dentro de portas, porque o investigador, quando chega aos documentos, eles já foram investigados de antes. E muitas vezes quase que vivemos os tais mistérios quando estamos a explorar os documentos e quando os estamos a descrever e quando estamos, mais uma vez, a contextualizar. É por isso que esta profissão é uma profissão, eu diria, de paixão. Só se pode vir para algo que não é reconhecido. Mas não implica só uma técnica, implica em alguns tipos de material que vocês trabalham, e o exemplo do Essa penso que é um bom exemplo, implica uma vivência. Não há uma vivência ali enquanto estão a fazer aquele trabalho? E conhecimento, integração. Mas uma vivência, uma experiência única. Uma experiência única de tratamento desta documentação. Quase que temos que recuar, quase que temos que nos posicionar na época anterior. Porque... Vivência nesse sentido é uma viagem. Não é? Tudo é uma viagem. Não é? Temos de ter cuidado para não nos perdermos, porque senão perdemos no tempo. E o problema é esse também, não é? Quer dizer, os técnicos, se puderem, e eu que giro uma casa e, portanto, tenho que refriar, estariam meses a fio em torno, às vezes, de um conjunto documental muito pequenino, porque as pessoas se vão... Infelizmente não nos vamos perder no tempo. Eu, pelo menos, não vou poder, e queria agradecer-lhes muito por terem vindo à Sociedade Civil falar sobre esta questão e de uma forma tão apaixonada sobre os arquivos, porque pode ser que seja contagiante e todos nós comecemos a dar mais atenção, mais valor e a sermos mais sensíveis aos arquivos no dia que é dedicado internacionalmente, precisamente, ao tema dos arquivos. Vamos agora conhecer as notícias dos parceiros da Sociedade Civil e logo a seguir voltamos com uma dieta da Idade da Pedra, já vai ver.